Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. É com muita gratidão ao nosso Deus que nós aqui estamos. Hoje é dia 3 de abril de 2019. Nós estamos no segundo trimestre. Nós estivemos aqui no primeiro trimestre e nós tínhamos dentro de uma caixa que nós colocamos pedidos de oração. Aí quando chegou no final, na última sexta-feira que nós temos culto aqui também, culto de oração, após o culto nós queimamos, nós estávamos olhando assim os pedidos, tantas bênçãos que o Senhor já nos concedeu e nós agradecemos ao Senhor e nós vamos começar o segundo trimestre de 2019, já pensando em abril de portas abertas, de portas de bênçãos, de vitórias, de novidades boas de Deus para nós. Por quê? Ele é poderoso, ele continua o mesmo. E hoje nós vamos lermos o Salmo, vamos lermos e meditarmos um pouco no Salmo 32, Salmo muito especial, interessante, né? Talvez ainda vou, quando eu ler algum salmo, quando eu canto alguns hinos, tem hinos que eu canto da harpa cristã, eu estou cantando ou ouço alguns outros hinos, eu lembro de alguém. Sempre estou lembrando de alguma amiga minha, alguma pessoa que diz, eu gosto desse hino. Aí quando eu vou cantar o hino, eu lembro da pessoa. Aí acontece assim, não só os próximos salmos também. Eu já vi aqui que os próximos salmos, já me recordo de algum lugar que eu tive, que eu vi em ar livre, quando nós estávamos fazendo evangelismo, nós via alguns irmãos que iam lá e pregar a palavra, que citaram, foi feita aquela leitura inicial, que é a leitura oficial da igreja, em algum lugar, mas que nos lembra. E esse salmo aqui, esse salmo 32 também, me trouxe recordação também de um momento em que eu estive no passado em um acampamento, que eu estive com uma igreja de Camargo Velho ou Camargo Novo, por aí. Eu não sei, eram os dois Camargo que estavam juntos. Eu, seminarista, fiz parte, alguém me convidou e eu fiz parte. E foi numa manhã que o pastor de lá fez essa leitura e ficou memorizada assim. Quando eu leio, pego o Salmo 32, eu lembro-me dele. E nós vemos que os salmos são como, ele é espelho assim, porque ele reflete. Quando você lê o salmo, em alguma parte dele aqui reflete em você. Eu estou precisando. Às vezes alguém lê alguma coisa, tem uma lição para você, uma aprendizagem para você, dentro do Salmo, dentro da palavra de Deus. Mas esse Salmo, ele mexe com a gente, né? Então nós vamos lermos o Salmo 32, eu vou ler todo ele, que ele tem 11 versículos, então vamos lermos e meditando, sempre lendo, dando uma paradinha. O tema em cima diz: a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Versículo 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de se poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas a eles não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegre cântico de livramento. Instrutuei, explico-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, para que não se atirem a ti.
O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então, um salmo muito precioso. A palavra de Deus, ela é toda preciosa. Ela é espelho, diz que a palavra é a espada, e ela é o espelho, né? Por isso que nós, quando a gente vem, em qualquer lugar que você vai sair, primeiro olhar no espelho, ver se meu cabelo não está muito despenteado, ou se aconteceu alguma coisa, se eu estou fora do padrão, estou com uma mancha, escovei o dente e ficou manchado de creme dental aqui, né? Alguma coisa assim. Então você, quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver coisas que precisam ser mudadas na sua vida, orientações da palavra de Deus. E esse salmo aqui, salmo de Davi, é: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então está falando aqui que é feliz aquele que é perdoado, aquele que busca o perdão do Senhor. Que como é que vai ser perdoado se a pessoa não buscar o perdão? Se a pessoa não se arrepender? Para que haja o perdão, precisa haver arrependimento. A pessoa precisa se arrepender. Se arrepender, fez uma coisa, foi errado. Não adianta só ficar pensando, eu fiz errado. Mas quando você se arrepende, você reconhece, eu pequei. Entendeu? Aí você vai ao Senhor. E é tão bom você ter a sensação, quando você fez algo errado, que você vai lá e você pede perdão para o Senhor, e o Senhor te perdoa. Às vezes, mesmo assim, durante a ceia do Senhor, essa semana nós teremos ceia, será na sexta-feira a ceia do Senhor. E que a pessoa está com alguma coisa assim, e tem aqueles momentos que é tirado no culto, que é para a pessoa pedir perdão mesmo. E quando ela, na hora, às vezes ela nem lembra, mas ela vem e lembra alguma coisa que ela precisava, que é ajustado. Aí ela lembra, aí ela pede perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Já ocorreu comigo em alguma situação que eu, não na ceia assim, mas em outro lugar, que eu estava preocupada. Senhor, me perdoa, me perdoa. E o pregador lá da frente falou: irmã, teu pecado está perdoado. Não é uma coisa grave, mas aquilo estava me roubando a paz. Senhor, se eu te desagradei, porque nós amamos o Senhor e nós não queremos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, alguma coisa às vezes nós fazemos. Por que nós falhamos? Porque nós somos pecadores. Nós vamos sempre pecarmos. Isso daí faz parte da natureza humana. Entendeu? Mas nós, quando pecamos, nós não nos alegramos com o pecado. A nossa alma não se alegra em pecar. Então nós buscamos nosso Salvador. Tem um hino que nós cantamos, uma das estrofes diz: ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarde até o fim. Então coisas que nós devemos sempre pedirmos ao Senhor, como sempre nós precisamos. Se você vai até hoje mesmo, você pode ter levantado pela manhã, tomado banho, se arrumado e tal, você sai, vai na avenida ou vai em algum lugar, quando chegar você precisa tomar banho de novo. Por quê? Às vezes não foi você que se sujou, mas as contaminações se sujaram. Aí você pode passar um lenço, sai sujeira, você limpou. Nós precisamos continuamente termos um coração de nos aproximarmos do Senhor e pedirmos a Ele perdão dos nossos pecados. Também quando nós prejudicamos algumas pessoas. Tem pecados que nós temos que pedir perdão para o Senhor e também para o nosso próximo, se nós ofendemos. Em primeiro lugar, todo pecado é contra Deus, mas nós também pecamos contra o nosso próximo. Aí nós devemos chegarmos a esse próximo e pedir perdão. Quando é contra a igreja, aí diante da igreja você fez alguma coisa que causou escândalo. Mas nós sempre diante do Senhor, começando já o dia pedindo ao Senhor: Senhor, me guarda nesse dia, dá-me sabedoria. Então nós vemos aqui que o salmista diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Versículo 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Olha,
que a palavra de Deus, quando você se cala, olha, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio, entendeu? Que a pessoa já começou, quando você peca, já vem a culpa, calou, você vê o que de acordo com até faz mal, você quer ficar bem, conserta a sua vida, pede perdão do Senhor, ajusta a sua vida e o que é que você precisa fazer. Não adianta, tempo não apaga pecado, pode ter essa certeza. Tempo não apaga pecado, o que apaga pecado é o sangue de Jesus. E quando nós confessamos ao Senhor, buscamos a Ele, aí sim o Senhor nos perdoa. E você vê que quem quer carregar o fardo do pecado, aqui até é problema nos ossos, ó, diz aqui, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, entendeu? Até faz mal para a saúde, guardar mágoa, ressentimento, guardar pecado, alguma coisa assim, situação, faz mal para a saúde. Então diz aqui a palavra do Senhor, aí no versículo 5, aí primeiro, você vê que às vezes não foi uma coisa que ele fez imediatamente, ele ficou ali conservando. Olha, tira do seu coração tudo que não presta, sabe? Bagagem, não vai conservando. Põe na conserva no seu coração coisas boas, mas você ficar conservando coisa ou aqui, planejando mal para encobrir um pecado, você vai e cria outra situação para encobrir uma culpa. Aí eu vou fazer isso. O outro fala, eu vou fazer bastante boas obras. Isso não perdoa pecado, sabe? Boas obras não perdoa pecado. Eu preciso fazer uma coisa para me sentir menos mal. A coisa que você tem que fazer é você chegar ao Senhor. Versículo 5. O salmista diz, versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não te encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Nós estamos falando aqui sobre Davi mesmo, né? Davi mesmo está falando. E Davi devorou um tempinho para ele, naquela questão do pecado em relação a Betseba. A questão que ele, aquele pecado que ele praticou e depois ele quis encobrir o pecado, aí foi fazendo teve que fazer mais coisa para encobrir o pecado, e em vez de resolver o problema, ele criou mais problema. Sabe, quando você vai arrumar uma coisa errada, você torna mais errado. Um abismo busca outro abismo, entendeu? Então a solução não está. Se você fez alguma coisa errada, procura se consertar. Assume que você é pecador, porque a pessoa é tão orgulhosa, às vezes a pessoa, não, eu não, eu fiz isso porque a pessoa que me ficou se oferecendo para mim, eu fiz isso e aquilo. Mas não é, quando você confessa. E quem é que é o pecador? Quando você chega diante de Deus, você não vai falar assim, igual Adão fez. Adão falou, foi a mulher que tu me deste. Não, olha aqui a situação. Davi, aqui no 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassará o teu pecado e não morrerá. Já pensou? Porque ele era digno de ser morto. Mas à medida que ele foi lá, ele confessou o pecado dele. Natã falou, você não vai ser morto. Por quê? Porque ali era a situação, quem merecia a morte? Davi merecia a morte. Mas quando ele confessou o pecado dele, quando ele confessou o pecado, o Senhor transpassou o pecado. Então, ele diz aqui, ó, confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Eu não joguei a culpa para cima de outro. Eu fiz isso porque, mas o Senhor sabe que eu fiz isso porque alguém me ofereceu. Não, você assume, você pecou. Você, sabe por quê que está acontecendo algumas coisas difíceis na sua vida? Porque você falhou. Aí quando você se humilhar diante do Senhor, você pedir perdão, Senhor, pequei. Lembra do filho pródigo lá, quando ele volta, o pai não vai atrás do filho pródigo, ele saiu de casa, ele foi,
ficou um tempão lá fora e o pai não disse, não foi atrás, mas esperou. Quando ele caiu em si, um tempo, nós não sabemos quanto tempo, que ele foi, ele voltou e ele pensou, vou lá e vou falar, pai, pequei contra ti, contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de filho teu. Então ele se aproximou de Deus assim do pai ali na parábola, e o pai já o abraçou. Então o Senhor, ele quer te perdoar o seu pecado. Quando nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus nos purifica. O Senhor, ele permanece o mesmo, ele é capaz para nos perdoar o pecado. Disse o Isaías 55, versículos 5 e 6. 55, versículo 6, aliás. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus. Aqui, no Salmo, tem uma parte aqui que vai falar aqui sobre deixar. Olha aqui, ó. Tanto Davi, ele foi perdoado, e aqui no versículo 6 ele diz, pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de se poder achar, até nos transbordar das muitas águas, as águas não te chegarão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busca o perdão do Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar o perdão. Isso é a principal coisa. Não adianta você querer resolver, entrar com uma solução sua. A sua solução está em buscar ao Senhor. Quando você busca, e o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que enquanto você busca, você confessa, e o Senhor, ele é poderoso para consertar consertar a sua vida, essa situação, esse problema que você gerou. O Senhor tem saída, mas quando você confessa, não quando você fica fugindo, mas quando você confessa. Olha, o versículo 7 diz assim, ó, tu és o lugar em que me escondo, tu me preserva da vida, tu me cinges de alegre cânticos de livramento. Olha, a situação mudou. A situação mudou. Como um homem arrependido chegou diante de Deus, você já viu que o Davi falou, tu és o lugar que me escondo. Mesmo quando eu estou errado, eu corro para ti, porque o Senhor é poderoso para me transformar, transformar. E tu és o lugar que me escondo, porque se você for esconder em um lugar errado, aí você pode nunca mais sair de lá. Mas quando você se esconde diante do Senhor, o Senhor preserva da angústia. Tu me cinges de alegre cântico. E aí começa a cantar louvores. O Senhor dá uma nova inspiração. O seu coração já não gera culpa, mas um louvor, uma gratidão ao Senhor por Ele ter perdoado, por Ele ter dado para você uma nova chance. Versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui Deus promete, quando você se aproxima dele, ele vai te ensinar, vai te guiar, vai te dar instrução e vai guiar com os olhos dele, vai guiar. Mas no versículo 9 ele diz, não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. Veja bem, né, que nós vemos que o pessoal coloca um cabresto e a mula para poder ser direcionado pela boca, né? Tem gente que precisa de freio na boca. Então, tá mandando não seja apressado em julgar, em fazer alguma coisa assim, com a boca fechada. Não precisa ficar contando seus problemas para os outros, as suas culpas para os outros. Conta para o Senhor Jesus. Conta para Jesus, porque Ele é poderoso para perdoar. Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai, vós justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Nós podemos cantar ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Quando você pede perdão, Ele fala, olha, você vai ficar 3 meses, eu não vou olhar para a tua cara. Não. Senhor, Ele não vai pegar como alguns pais pegam, pega a criança e põe, eu vou pôr você de castigo, você vai ficar lá, você não vai sair, você
faz um monte de ameaça, mas quando você verdadeiramente você pede perdão para o Senhor ele é poderoso e ele te dá uma nova oportunidade e te enche com louvores de gratidão. Por isso nós louvamos ao Senhor, nós exaltamos a Ele. Então exalte, glorifique, entre na presença do Senhor, peça perdão para Ele e Ele tem uma renovação para a sua vida. A palavra de Deus é quem garante. Amém? Deus abençoe. Tinha pegado mais versículos, né?